Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês as diferenças entre sehr e viel. Essa aula é muito importante, causa muitas dúvidas, então já deixa a sua curtida, se inscreva no canal ativando o sininho para não perder nada do que eu posto. E sem mais delongas, vamos começar. Como dizer muito em alemão? Pois é, essa palavra causa muitas dúvidas porque em alemão nós temos sehr e viel, né? Então a gente precisa saber quando usar uma e quando usar outra. Vamos começar com o uso do sehr. Sehr é um advérbio, ou seja, é aquele tipo de palavra que vai modificar, né, adjetivos ou outros advérbios, né? Os advérbios eles dão qualidade, né? Eles qualificam os verbos. Aí o que que acontece? Por ser um advérbio, ela não vai se alterar. Então vai ser aquele muito que não muda do português, tá? Porque nós temos o muito que pode virar muita, muitas, né? Dependendo do substantivo que ele altera. Neste caso é um advérbio, então não está alterando o substantivo, tá? E a ideia do ZA é indicar intensidade. Daqui a pouco a gente vai ver que o FIR, ele dá a ideia de qualidade, né? De quantidade. Aqui eu quero falar de intensidade. Então ele vai amplificar alguma qualidade, ok? Então a gente vai usar com adjetivos. Então a gente vai tornar esses adjetivos mais fortes e a gente vai descrever o quão intenso é esse adjetivo. Para você saber se você usa o ZA, basta que você faça a pergunta, por exemplo, quão grande, quão bonito, quão caro, tá? Então a pergunta-chave aqui é quão. Então, olha os exemplos que eu coloquei para vocês. Das Auto ist sehr schnell. O carro é muito rápido, então ele está intensificando o adjetivo rápido, né? Dein Deutsch ist sehr gut. Então, seu alemão é muito bom. Basicamente, está intensificando o bom. Ich bin sehr müde heute. Eu estou muito cansado hoje. Não estou simplesmente cansado, estou muito cansado. Depois eu tenho Die Suppe ist sehr heiß. A sopa está muito quente. Então ele vai intensificar o adjetivo. Nós também usamos o ZA com outros advérbios. Então ele vai descrever a forma como uma ação é realizada, dando intensidade a essa ação. Por exemplo, quando você fala assim, ele fala devagar. Devagar já está dizendo o modo como aquela ação está acontecendo. A pessoa está falando como, de que modo, devagar. Agora, quando você coloca o ZA, que é o muito, né? Então ele vai intensificar aquele modo. Então, er spricht sehr langsam. Ele fala muito devagar. Outro exemplo, sie singt sehr schön. Ela canta muito lindamente, né? Schön pode ser tanto um adjetivo quanto um advérbio. Nesse caso, é um advérbio, tá? Então, lindamente, de forma muito bonita, tá? E por último, nós temos Wir kommen sehr gern zur Party, tá? Nós vamos à festa com muito prazer. O que que acontece? A palavra gern no alemão, ela significa com prazer. Para dizer com muito prazer, você vai dizer sehr gern, ok? Agora vamos para o viel. Viel também significa muito, mas ele não tem mais a ver com intensidade, ele tem a ver com quantidade. E eu falei para vocês que o ZA nós usamos com adjetivos e com advérbios, né? E ele não muda, ele não declina. O que que seria declinar, Alex? Seria trocar a terminação de acordo com o gênero gramatical, né? Se é masculino, feminino, neutro, se é plural ou singular, que seria o número, e também de acordo com o caso gramatical, que são as famosas declinações do alemão. No caso, o ZA ele não muda, nunca, ele não tem nenhuma terminação. O FIE, ele vai sim poder mudar se for um tipo de substantivo que a gente chama de contável. Já vou falar para vocês sobre isso. Mas, diferentemente do ZA, ele não vai alterar adjetivos ou advérbios, né? Ele vai alterar o quê? Substantivos ou verbos. Então, ações ou coisas, tá? E a gente também vai usar ele com comparativo.
Aí sim, o comparativo é uma forma do adjetivo. Então, sim, ele pode modificar adjetivos desde que sejam comparativos, ok? Então, com substantivos incontáveis, o que que seria incontável? Líquidos, conceitos abstratos, materiais, né? Você não pode, por exemplo, uma coisa é você falar 1, 2, 3 litros de água. Agora você não vai dizer 2 águas, 3 águas, tá? Então, substantivos que são incontáveis, que você não consegue ali mensurar, a gente vai usar o FIE na sua forma base sem declinação. O que que seria isso? Seria basicamente a palavra viel sem nenhuma terminação, tá? Porque a gente tem viele, vielen, tá? Fila, daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, se for incontável, você vai usar simplesmente viel. Exemplo, hat viel Zeit für seine Hobbys. Ele tem muito tempo para seus hobbies. Veja, tempo não é contável. Horas são contáveis. 1, 2, 3 horas. Mas você não fala um tempo, 2 tempos, 3 tempos, né? Então, tempo, por ser incontável, eu vou usar com viel. E perceba, tempo é um substantivo. Viel eu uso com substantivos, tá? Então, wir trinken viel Wasser im Sommer. Nós bebemos muita água no verão, tá? Veja, no português, a gente até pode falar muita água. No alemão, não. No alemão é simplesmente viel, ok? Agora vamos com substantivos contáveis. Neste caso, tá? Quando a gente tem um substantivo contável, que são coisas, pessoas, livros, carros, objetos, né? A gente vai usar a forma do plural e declinada. O que que seria a forma declinada? Seria com uma terminação específica de acordo com o caso gramatical, que no alemão pode ser nominativo, acusativo, dativo ou genitivo. Eu vou colocar aqui na descrição um curso as declinações do alemão, que explica todos os detalhes sobre os casos gramaticais do alemão, ok? Então, a gente vai ter que levar em consideração não apenas, no caso ali que está no plural, mas também o caso gramatical. Por exemplo, quando eu falo assim, muitos livros são interessantes, até no português o muito se tornou muitos, porque está concordando com livros, que está no plural e é masculino. No alemão aqui, além de concordar com o plural, ele também vai concordar com o fato de que o muitos livros aqui funciona como sujeito da frase, é quem faz a ação. E no alemão, o sujeito da frase, a gente diz que está no caso nominativo. Então, viele Bücher sind interessant, muitos livros são interessantes. Aqui é de escola no final, a terminação do nominativo para o plural. Depois nós temos aqui, olha, ich lese viele Bücher. Neste caso, eu leio muitos livros. Aqui os livros, né, muitos livros sofrem a ação do verbo. Então não é mais quem pratica a ação, como é o caso aqui do nominativo, mas sim quem sofre a ação do verbo. E a gente chama de objeto direto para aquele que sofre. Quem é que está sendo lido, né? No caso, muitos livros estão sendo lidos. Então é quem sofre a ação, que é o objeto direto. Em alemão, a gente chama de acusativo. E a terminação do acusativo é o de escola também. Então, ich lese viele Bücher. Depois aqui eu tenho um terceiro exemplo, né? Eu dou presentes para muitas pessoas. Veja, neste caso, quem está sofrendo a ação é, são os presentes. Os presentes é que estão sendo dados. Porém, muitas pessoas estão o quê? Recebendo. Quando a gente indica numa frase aquela pessoa para quem nós fazemos a ação da frase, nós estamos falando do objeto indireto. O objeto indireto é quem recebe, né, alguma coisa, é para quem a ação está sendo feita. No caso, eu estou dando presentes, o quê? Para muitas pessoas. Então, esse muitas pessoas é o objeto indireto, que no alemão a gente chama de dativo. E neste caso, o dativo plural, ele tem a terminação EN de nariz. Então fica da seguinte maneira essa frase: Ich gebe vielen Leuten Geschenke. Então eu dou presentes para muitas pessoas. E por fim, nós temos aqui, olha só, o conteúdo de muitos livros é complexo. Quando eu falo de muitos livros, eu estou falando de uma relação de pertencimento, pertence ao livro, né? Aqui a preposição de do português ela indica posse. E no alemão nós usamos um caso gramatical que nós chamamos de genitivo
para indicar posse. E a terminação do genitivo para o plural é ER. Então, der Inhalt vieler Bücher ist komplex. O conteúdo de muitos livros é complexo. Para vocês entenderem melhor, né, os casos gramaticais do alemão, eu vou colocar aqui embaixo uma sequência, uma playlist de aulas em que eu ensino todos os casos gramaticais, ensino o que são as declinações e ensino cada um desses aí de forma individual. Então tá super completo e tem material de apoio em PDF para vocês baixarem. Então tá imperdível, dá uma olhadinha aqui na descrição. Seguindo adiante, pessoal, nós usamos o FIE com verbos também, né? Quando a gente quer falar de algo que é feito com muita frequência ou em grande volume. Não tem a ver com intensidade, tem a ver com frequência ou volume, muita coisa. Então, por exemplo, quando você fala assim, ela trabalha muito, sie arbeitet viel, quer dizer, ela trabalha, ela tem um grande volume de trabalho. Então, a gente usa o viel. Outro exemplo, no fim de semana eu durmo muito, eu durmo com um grande volume ali de horas, né? Uma quantidade de horas muito grande. Então, am Wochenende schlafe ich viel, né? Depois, nós temos ali, olha, meus filhos perguntam muito, então eles fazem um grande volume de perguntas. Meine Kinder fragen viel. E por fim, eu estudei muito ontem, então estudei muitos capítulos, grande volume de coisas, né? Então, ich habe gestern viel gelernt. Agora, existe uma exceção. Eu tinha falado para vocês lá em cima que o ZA ele era utilizado com advérbios e adjetivos. Porém, alguns verbos a gente vai utilizar com o ZA e não com o FI. São verbos ligados a emoções, sentimentos, opiniões e preferências. Quando você sente alguma coisa, você não sente em quantidade, você sente em intensidade. Quando você ama alguém, você não ama alguém em grande volume, você ama alguém em grande intensidade, com grande intensidade. Então, nada mais justo do que utilizar o sehr e não o viel. Exemplo, ich liebe dich sehr. Eu te amo muito. Você não pode falar ich liebe dich viel. Estaria errado, tá? Porque aqui tem a ver com intensidade. Depois, eu gosto muito dela. Ich mag sie sehr. Eu gosto dela com muita intensidade, não de forma que eu consiga quantificar. Viel, você consegue quantificar. E sehr, não. Depois, das gefällt mir sehr. Isso me agrada muito, me agrada intensamente. Né? Depois, por fim, das Buch interessiert mich sehr. O livro me interessa muito. Eu não estou falando de quantidade. O livro não me interessa em grande quantidade, mas sim intensamente. Certinho? Por fim, eu também falei, aqui eu coloquei para vocês, que eu tinha comentado sobre os comparativos. O FI, a gente usa sempre, né, comparativos com FI, para poder dar ideia de muito mais. A gente não usa com o ZEA. Uma coisa que eu tinha falado para vocês é que o ZEA a gente utiliza com adjetivos. Por exemplo, se eu quero dizer muito bonito, sehr schön. Schön é um adjetivo. Porém, eu tenho o comparativo. O comparativo é quando eu pego e comparo duas coisas. Para isso, eu uso um formato diferente de adjetivo, que é o comparativo. Schön é o adjetivo e schöner é o comparativo. Quer dizer, bonito, schön e schöner mais bonito. Não é verdade? Então, com comparativos, aí sim eu uso o viel. E olha só, ist viel größer als ich. Ele é muito mais alto que eu. A palavra alto em alemão, tá? No caso de tamanho, né? A gente usa groß. Groß significa grande também, tá? Para dizer muito maior ou muito mais alto, eu vou falar viel größer. Agora, para falar muito grande, seria sehr groß. Já não é mais viel. Então, viel größer, que seria muito mais alto ou muito maior, então com comparativo, e o sehr com o adjetivo. Outro exemplo, dieses Auto ist viel teurer. Este carro é muito mais caro. Se eu for falar o seguinte, esse carro é muito caro, aí eu vou usar o sehr, porque eu estou usando simplesmente um adjetivo. Então, dieses Auto ist sehr teuer. O carro é muito caro. Agora, para falar é muito mais caro, aí eu uso o viel. Dieses Auto ist viel teurer. Ok?
Eu coloquei aqui para vocês também sobre o sehr viel. Existe, né, no alemão uma expressão que junta o sehr e o viel. Significa muitíssimo ou demais. É quando você quer que o viel fique mais intenso ainda. Então, quando você fala, por exemplo, eu tenho muito trabalho, você vai falar ich habe viel Arbeit. Arbeit não é mensurável, né? Não é quantificado. Então, é o substantivo que a gente não consegue quantificar, então a gente usa o viel sem nenhuma terminação. Agora, se eu quiser intensificar o viel, eu posso colocar o sehr antes dele. Então, eu consigo falar Ich habe sehr viel Arbeit. Eu tenho muitíssimo trabalho. Eu tenho trabalho demais, tá? Ou então, nós precisamos de muitíssimo tempo. A gente precisa de muito mais tempo, tá? Então, wir brauchen sehr viel Zeit. É uma forma intensa de viel. É o viel intensificado. Então, vocês vão ver muito aí o sehr viel. E eu coloquei aqui uma regra de ouro, que é um pequeno resumo que eu deixei para vocês, que nós temos que diferenciar entre qualidade e quantidade. O ZA, ele está se referindo à intensidade ou à qualidade de alguma coisa e a gente usa com adjetivos e advérbios respondendo à pergunta quão. Quão grande, quão pequeno, quão alto, quão caro, tá? E o FI tem a ver com a quantidade. Então, ele é usado com substantivos e verbos e responde à pergunta quanto, ok? E com isso, nós terminamos mais uma aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, então, por favor, escreva aqui nos comentários para eu poder saber. Também me fala de onde você está assistindo. Eu adoro saber de onde vocês estão estudando alemão. E a gente se vê na próxima lição. Até lá. Bis dann.